Telescópio começando aqui para você que se liga com a gente no canal 8 da NET, também através das nossas redes sociais, seja YouTube, Instagram, Facebook aqui da TV. Nós estamos aí ao vivo para você em todas as plataformas e online também, para que você possa participar, estar sempre ligado com a gente, compartilhar. Eu já digo para você começar assim, né? Vem junto com a gente nessa quinta compartilhando o nosso programa, né? Você que recebe aí a nossa atualização através da nossa página, seja também através de outras redes sociais aqui da TV, não deixe de indicar para as pessoas, de passar para as pessoas para que elas possam estar juntos com você acompanhando o programa de hoje. Já iniciamos aqui falando do assunto dessa semana, né? Que foi Itapetininga voltando à fase vermelha aqui desse plano, né, de retorno aqui no estado de São Paulo. Então, com isso, nós vamos conversar aqui também com o vereador aqui de Itapetininga, Dudu Franco. Ele que vai falar com a gente a respeito desses assuntos relacionados aqui de Itapetininga e também sobre alguns outros assuntos aqui da cidade. Dudu, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde, telespectadores da TVI, amigos, né, do Facebook, das redes sociais que estão acompanhando esse programa, que eu já não me canso de falar que o Guto tem dominado bastante e está se destacando, né, nosso jornalismo aqui de Itapetininga, como um voluntário que ele é, fazendo essas entrevistas. Obrigado por me convidar para participar, Guto. Eu que agradeço, Dudu. E já vamos, primeiro aqui, eu gostaria que você comentasse essa volta de Itapetininga à fase vermelha, né? Eu sei que, vamos dizer assim, é algo que o pessoal não esperava muito, né? A nossa ideia principal era, não, passou um ponto mais crítico, agora vamos entrar aí numa retomada, devagar, mas tudo, vamos dizer assim, escalonado. E nós tivemos aí essa notícia, né? E nós tivemos também os indicadores, né? O nosso hospital, as nossas UTIs aí com problemas e tudo, né? Com a lotação. Dudu, como você vê aí Itapetininga voltando a essa fase vermelha? Que tirar de tudo isso? Bem, Guto, eu até comentei na sessão de terça-feira que a gente precisa, quando fala assim, Itapetininga retornou para o vermelho, fica meio estranho. Itapetininga não retornou porque ela não estava, né? Não chegou a ficar no vermelho. Ela regrediu, mas infelizmente foi por causa da região, né? Não sei, a cidade de Sorocaba, que é a nossa sede metropolitana, ela mesma infelizmente não deu exemplo, né? A população de lá abusou um pouco do plano, né, São Paulo, que o governador Dória colocou, não atingindo as metas, e Itapetininga entrou nesse pacote da região e acabou sendo prejudicada, né? Eu fico triste porque Itapetininga, queira ou não queira, ela é uma metrópole hoje para nós aqui. São 13 municípios que engloba, né, junto com ela, o próprio hospital, a região toda é atendida no hospital, mais 12 municípios. Então, acho que São Paulo deveria olhar a nossa região como Itapetininga e a micro-região Itapetininga, né? Não colocando em torno de Sorocaba. A gente acabou vendo que outras cidades em torno de Sorocaba também estão com problemas. Aqui nós tivemos, mas acho que não chegou a tal ponto de regredir a fase vermelha, né? A gente estava até torcendo, tanto é que a gente fez essa moção que depois você vai citar, porque a gente estava realmente esperando que Itapetininga já fosse para a fase amarela, né? Então a gente estava progredindo bem. O trabalho que a prefeita fez com relação ao Covid-19 aqui na cidade foi maravilhoso, né? Todos os profissionais, né, da saúde, todo esse empenho que eles tiveram e estão tendo, conseguiram deixar a Itapetininga num patamar bom. Então a gente fica triste porque não foi por culpa de Itapetininga que houve essa regressão, e sim da região toda, né? E Dudu, só ainda a respeito desse assunto, né, você cita aqui pra gente, né, que talvez a gente acabou sendo um pouco prejudicado, né, por ser uma região muito grande, né, uma região, assim, que acabou Sorocaba pegando, talvez se fosse algumas micro-regiões, fosse mais separado aqui, talvez ficasse melhor. Mas nós tivemos na última semana, até entrou com a gente aqui a Artemisia lá do hospital, né, ela falando que chegou até, acho que na última sexta-feira, se eu não me engano, a 100% da ocupação das UTIs de caso Covid aqui. Assim, não era um dos indicadores aí que talvez levasse mesmo a nossa região, mesmo que se fosse separada de Sorocaba, a entrar na fase vermelha, Dudu? Guto, a gente tem informações que
quando fala em 100% é um pouco assustador, né? Mas são pessoas, às vezes, que foi rapidamente, passou e já saiu. Né? Não ficou Mas chegou assim, em 100%, mas não dias, ficou né? 100%. Seria mais ou menos isso. Isso. É difícil assim de explicar, né? Porque quando fala em 100%, parece que lotou e não tem mais vaga nenhuma. Então, a gente já viu o próprio... Conversamos já com o Zanzarini também, né? Que é coordenador lá do hospital também. E ele comenta isso, são fases, né, do Covid, que a gente tem uma conhecida nossa que infelizmente adquiriu, mas o ponto dela estava assim, não, pode tratar na casa. Só que ela teve um problema que ela já tinha uns problemas crônicos de rim, e complicou um pouco mais, ela está internada hoje no hospital de campanha. Daí ontem até eu tive informações que são esses procedimentos, né, tá na casa, teve uma piora, vai para o hospital de campanha daí. Se graças a Deus ela melhorar no hospital de campanha, volta para casa. Se infelizmente der uma piorinha, vai para UTI. Então são esses passos, e muitas vezes a pessoa não fica tantos dias assim na UTI, né? A gente está vendo várias pessoas sendo recuperadas, né? E é uma bênção de Deus essas recuperações. Infelizmente acontecem os óbitos, a maioria das pessoas dos óbitos já tinham problemas crônicos. Então é aquela coisa, né, Guto? Orar para Deus que passe logo e agradecer a Deus nós que não fomos atingidos ainda, né? E tomara que não. Muito bem. E Dudu, falando agora aqui a respeito da moção, né? Nós tivemos nessa última sessão aí uma apresentação de uma moção então, de apelo ao governador João Dória, né? Que partiu aqui de você a respeito das academias aqui da cidade. É isso? Explica um pouquinho pra gente aqui, Dudu. Na verdade, Guto, eu sempre brinco com a turma, apesar de eu ter esse corpinho de bailarino espanhol hoje, mas eu sou formado em educação física. Então a gente tem, além dos parentes, amigos, né, muitos colegas que se formaram com a gente cresceu no esporte aqui em Itapetininga, então tem muitas pessoas, né, que fazem parte dessa categoria, né, de educação física e hoje estão sendo prejudicados. Então são as academias, personal trainers, né, as próprias escolinhas que tem na cidade, tanto particulares como as municipais, e além das crianças estarem ociosas nas casas, né, esses profissionais não estão exercendo suas funções. E hoje a qualidade de vida que o povo busca numa academia, ninguém vai na academia para gastar uma grana e tá lá para ficar bombadão, ficar lindão. Em primeiro lugar é a saúde, né? A gente sabe disso, é condicionamento físico, uma qualidade de vida melhor. Então, eu creio, como muitos vereadores, a maioria, todos também apoiaram essa moção e entende que as academias são essenciais também, como os outros trabalhos essenciais que estão sendo liberados. Então, não só as academias, Guto, mas a gente viu que o governo foi tendo as fases até que obrigou as máscaras, né? Então é sinal que a máscara realmente tem uma efetividade no seu uso. Então a gente às vezes pergunta, por que não o comércio mesmo não voltar tudo ao normal, mas com as regras que tem que ter de limitação de pessoas dentro, com toda a higienização, né, com toda a parte da saúde que pede o álcool gel, a máscara, né, as limpezas, o distanciamento um do outro, a quantidade de pessoas num local. Então a gente analisa assim, a gente vê no Facebook direto, a minha esposa trabalha no mercado, e a gente fica todo dia, a gente agradece a Deus quando ela chega e chega bem, né? Então o risco das pessoas que estão trabalhando no mercado, será que ninguém colocou isso também? Né? Então, são os setores essenciais, mas e as pessoas? Né? Então, acho que o risco tá em toda a sociedade, está em todo lugar, temos que ter as precauções, né? Vira e mexe, a gente sai da casa para comprar alguma coisa, ir numa farmácia, o risco também a gente está correndo, o que vai fazer? Então eu acho que a gente tem que pensar, e a gente está pedindo essa revisão, na verdade, para o governador, nesse sentido, ele olhar para Itapetininga como uma como eu falei, uma mini metrópole, que abrange esses 13 municípios e olhar para esse lado, entendeu? Porque essa região de Itapetininga, desses 12 municípios e mais a cidade de Itapetininga, eu creio que ela poderia estar na fase amarela, entendeu? Então, como eu falei, a gente acabou entrando junto com Sorocaba, que fazemos parte da região metropolitana de Sorocaba,
Mas infelizmente por outras cidades a gente acabou entrando nessa e a gente torce para que logo a gente volte para o laranja o mais rápido possível. Muito bem, Dudu. E nós temos aqui a Lu Oliveira, ela mandou pra gente aqui, até gostaria que você relacionasse, né, a isso, que é o governador, ela coloca aqui que o governador liberou o futebol a partir do dia 25, né, ou seja, existe toda uma conversa, acho que no Rio de Janeiro já está liberado também, assim, a volta do futebol, né, e com isso, assim, relacionando com essa questão da atividade física mesmo, que se existem maneiras, né, de se fazer isso de uma maneira segura, deveria ser reaberto. E isso, a seu ver, Dudu, isso valeria para todo o comércio também, né? Seguindo as regras, seguindo a maneira, seguindo as orientações, tudo teria que, assim, voltar quase que todas as formas aí de comércio aqui na cidade. Seria isso, Dudu? Guto, obrigado, Lu, pela pergunta. A gente tem que analisar o seguinte, né? Quanto mais você fechar os comércios, quanto mais você colocar horários assim, vai ser diminuir os horários, diminuir dias, eu creio que vai ser pior. Porque daí a pessoa sabe que vai funcionar, vamos supor, da meio-dia às 6. Vai todo mundo esse horário, você entendeu? Eu acho que vai ter aglomeração de pessoas da mesma forma. Eu acho que tem que voltar toda a normalidade, entendeu? Com os cuidados que a regra pede, entendeu? Que a saúde pede, né? Então, a gente aqui na cidade temos os clubes, né? O pessoal que eu participo no Clube dos Veteranos, o pessoal já tem bastante gente, lógico, que está na zona de risco, né? Vamos dizer assim, que são as pessoas acima de 60 anos. Mas eles sentem falta, sabe, de estar junto, conversando, batendo um papo. Então, poderia ter a regra do distanciamento, usando as máscaras. O próprio pessoal que joga bola também fala, puxa vida, vai voltar, que nem a Lu colocou aí, vai voltar o Campeonato Paulista. Agora, vai começar o Campeonato Paulista, quer dizer, dia 25. Então, foi a volta do Campeonato Paulista. É que essa pandemia você fica meio perdido com as paradas que tivemos. Mas a volta do futebol, não vai ter torcida, mas os jogadores estão lá. De repente é proibido a comemoração, se abraçar, mas às vezes acontece, né? Então, os técnicos, quem estão no banco, de distanciamento, todos de máscara. Então, por que para isso pode e de repente o comércio não pode? As academias não podem, entendeu? Eu acho que esse pessoal da academia, dá uma dó dessa pessoal, porque são batalhadores, lutaram para ter suas academias, fizeram empréstimos, compraram materiais, compraram equipamentos, para dar o melhor ali para os seus alunos, para os seus clientes, e hoje eles estão passando uma perrenga, vamos dizer assim. Conta de água, de luz, aluguel, isso aí não foi brecado, entendeu? A gente sabe que o governo interviu assim, não vamos cortar a luz, não vamos cortar a água nessa pandemia, mas as contas vieram do mesmo jeito. Como que o pessoal vai pagar uma academia se não está usando? Então, a gente pede para o governador para que ele faça essa revisão e pense, jogue Itapetininga, assim, de repente, ou o estado de São Paulo inteiro, em micro-regiões, não em metrópoles, como foi feito, né, que a gente sabe que pertencemos a Sorocaba, como já disse, e acabamos entrando num bolo aí que eu creio que Itapetininga não deveria ter recebido essa punição, vamos dizer assim. Muito bem, não, Dudu. E também falando aqui a respeito justamente outras medidas que foram tomadas também nessa última sexta-feira, né, que foi que o executivo aqui da cidade ele estipulou então uma multa, né, de R$ 3.900 para quem for flagrado realizando festas durante a pandemia de coronavírus. A medida foi divulgada na sexta-feira, dia 26, e segundo a prefeitura, tendo em vista que só é permitido o funcionamento de serviços essenciais, ela decretou a partir do dia 27 para os proprietários de imóveis que realizarem festas, eventos, comemorações e confraternizações em casas residenciais, apartamentos, chácaras ou ranchos, sítios ou fazendas,
também a multa então de R$ 3.929,01. Dudu, a seu ver, né, isso foi algo que o pessoal tem conversado bastante. Até alguns comerciantes veio aqui, que já deram entrevista aqui com a gente, eles acharam bom porque eles falavam que o foco de disseminação mesmo do Covid eram essas festas, essas reuniões, tudo, e não o comércio. O pessoal acaba jogando comércio. Você vê dessa forma também que tem que ter essa multa porque o pessoal estava abusando nisso, não estava indo muitas vezes no comércio fazer compra, tudo, mas estava fazendo reuniões grandes aí que acabavam disseminando a pandemia? Não, com certeza, Guto, a gente vê na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já estão liberando as casas noturnas, os barzinhos, né? Mas mesmo na pandemia, na quarentena, em toda essa paralisação que teve, o pessoal continuava fazendo as festas. Então, a gente tem testemunhos de pessoas, aqui em Itapetininga mesmo, infelizmente, a gente não vai citar nomes, mas famílias que participaram de um casamento, participaram de um aniversário, e de repente 8, 10, de 50 pessoas, daqui a pouco 20, 25 pegaram o Covid, alguém estava ali com o vírus e passou, não sabia, né? Lógico, ninguém faz isso por maldade, mas o risco existe. Então, é aquilo que eu falei para você, ninguém vai fazer uma festa, eu vou fazer uma festa, agora dia 20 de agosto é meu aniversário, vamos supor, eu vou fazer uma festa, convido 30 pessoas, mas pessoal, todo mundo tem que vir com seu álcool gel, com a máscara, não tem cabimento, como é que você vai fazer uma festa usando máscara, né? Uhum. Evitando o distanciamento, não tem. Então, a prefeita está certíssima nisso, concordo com os comerciantes que falaram isso. O comércio não tem essa aglomeração de juntar pessoas, de ficar 10, 15, tudo grudado no outro. Em festa, realmente, é aglomeração. Então, por isso que eu defendo que o comércio, de uma forma geral, e as academias, principalmente, que a gente defendeu nessa moção, tem todo o direito de voltar e eles têm condições de voltar com segurança. Muito bem, e Dudu, nós temos aqui mais uma pergunta da Fernanda Silva, que ela coloca, na sua opinião, Dudu, como você vê a população que ficou desempregado por essa pandemia, né? Como vereador também, pensando já, né, num próximo grupo político aí, seja você continuando aí como vereador ou como prefeito aqui da cidade, não sei, como você vê assim que deve ser a atuação do próximo grupo político que vai estar à frente da cidade a partir do ano que vem, para tentar, vamos dizer assim, sanar um pouco disso, ou ainda esse ano, né? O que é possível fazer para ajudar essa população que perdeu o emprego? Bem, Guto, fica difícil a gente falar uma situação dessa, porque cada um tem sua particularidade, né? Infelizmente, aqueles que perderam emprego, a gente não sabe se é empresas, a gente não sabe se eram autônomos, vamos supor, um construtor, um pedreiro, um pintor, de repente não foram contratados nessa pandemia, devido ao medo da contaminação. Então, cada setor tem a sua particularidade, né? É difícil a gente falar assim, num modo geral, né? A gente sabe que o governo federal auxiliou com esse auxílio emergencial de R$600, também liberou que os governos e prefeituras pudessem usar aquela verba que vem para alimentação e dar cestas básicas para as famílias, né, das crianças que estudam nas escolas municipais. Então, aquilo que pode ser feito, estão fazendo. Agora, a questão do emprego é tentar fazer com que essa pandemia acabe o quanto antes, né, Guto? E para a gente voltar à normalidade da economia, porque a gente viu que a construção civil, de um modo geral, ela não teve tanta queda. Continuou ainda os trabalhos, as construções, né, mas aquelas empresas que são empreiteiras, né, agora o autônomo, aquele pequeno, né, ele realmente sofreu com essa pandemia. Então, a única forma da gente melhorar mesmo é a economia geral, de uma forma geral no país. E para isso, melhorar, realmente a pandemia tem que acabar para voltar a gerar os novos empregos, né? Nós vimos ontem a notícia da prefeita que está chegando mais um atacado aqui na cidade, né, que vai gerar mais 250 empregos diretos e mais 250 indiretos, fora a parte de construção, de toda a montagem. Eu fui atrás também, porque pessoas me procuraram, inclusive eu estou para fazer um requerimento para terça que vem, na possibilidade assim, dessas construções que vêm. Eu sei que é difícil, você viu a van, a agilidade que foi para se montar a van. Então eles já têm aquela equipe deles, é uma equipe formada, eles constroem no Brasil inteiro, então eles já conhecem o trabalho daquela equipe, né? Então dificilmente eles vão abrir, isso que eu gostaria, quem que não gostaria
nessa situação que está hoje, como a pergunta que a Fernanda fez, se essa construção desse novo atacado que vai vir para a cidade, de repente contratasse só pessoas de Itapetininga, comprasse materiais só de Itapetininga. Então seria uma maravilha, né? Ajudar a cidade nesse ponto e nesse momento que estamos passando da pandemia. Mas nós não podemos esquecer que não é só nossa cidade. É o país inteiro, o estado inteiro, o país, o mundo inteiro está passando por essa situação. Então tem empresas também de fora que estão passando a mesma situação. E de repente acontece uma notícia dessa, a empresa agradece a Deus, olha, apareceu mais um, então nós vamos conseguir se manter em pé ainda. Uhum. Mas infelizmente está tendo perdas e ganhos nessa pandemia, né? Tem aquelas pessoas, como você falou, dos serviços essenciais que não pararam, mas também tem essa situação de novos empregos e precisa da construção, mas já vem geralmente, como a van veio, a empresa já traz todo esse pacote de funcionários para trabalhar na construção. Eu espero que esses 250 empregos sejam aqui para Itapetininga e região. A gente não pode fechar só para Itapetininga, né? Uhum. Os profissionais, eles vão chegar, mandar o seu currículo, aquele que tem o melhor currículo vai entrar. Muito bem. E Dudu, também falando aqui a respeito de um outro requerimento também que falou, que você apresentou, a respeito de uma reforma geral na UBS Dr. Genefredo Monteiro, aqui no centro de Itapetininga, né, Dudu? A situação lá, eu sei que, vamos dizer assim, o orçamento da prefeitura deve estar bastante comprometido, são muitos gastos nesse tempo, tudo. É algo, vamos dizer assim, mas a situação ali, ela pede mesmo algo emergencial ali, algo a ser feito para melhorar a estrutura? Qual que é a situação da UBS do Genefredo Monteiro? Guto, eu não sei precisar para você quantos anos tem aquele prédio. Uhum. Eu só sei dizer para você que eu vou completar 55 anos, eu tinha meus 10 anos, aquilo lá já existia. Era uma cooperativa, era chamada Cooperativa Agrícola Bandeirantes. Então, aonde é o Auditório Vitor, era um galpão onde depositavam sementes, entendeu? De cereais, os caminhões chegavam, descarregavam e distribuíam aqui para a cidade, para a região. E onde os atendimentos do Genefredo era a parte administrativa. Depois eu não sei o que aconteceu, se era prédio da prefeitura ou a prefeitura adquiriu, isso eu não posso dizer, mas passou para a prefeitura. E ali passou a ser um departamento de esportes da cidade. E foi voltado mais para o voleibol. Onde é o Auditório Vitor era uma quadra de voleibol. Então, para você ter uma ideia, quantos anos que tem, eu acho que deve ter mais de 70 anos aquela construção. E você vê, outro dia eu fui lá, eles estavam fazendo, são várias reformas que já foram feitas no Genefredo, eu acompanhei a maioria, e um dia aconteceu de um pedaço do forro lá, estava soltando, por causa de goteira, vazamento. Daí eu fui lá verificar, eu verifiquei, é tudo de madeira ainda, sabe, é eternite de madeira, é uma coisa antiga, aquele arco todo lá, é até bonito de ver, porque é uma arquitetura que fizeram, que hoje é tudo estrutura metálica, que fizeram tudo de madeira. É um arco, é como se fosse um ginásio de esporte realmente, só que é de madeira. E então a gente não sabe dizer se tem riscos, né? Mas é de madeira. Então, nada melhor do que se fazer uma reforma geral. Já fazem quase 2 anos que eu estou nessa luta, né? Em 2018 eu fiz já um requerimento pedindo essa reforma geral. E sempre tem aquelas reformas assim, que não estou dizendo que é ruim, mas são pequenas. Então você repara lá 2, 3 cômodos que está precisando, de repente aparece mais 2, 3 cômodos com problemas. É vazamento de água, é calha estourada, ou telha quebrada. Então nada melhor do que, o ideal seria o seguinte, a fisioterapia já tem projeto da prefeita de trazer aqui, né, na 4L, na Policlínica. E a parte administrativa da UBS Genefredo poderia arrumar um outro local para o pessoal estar, até eu sugeri para a prefeita que viesse todos aqui para a antiga UPA, e fizesse uma reforma geral, entendeu? Sem ninguém lá dentro, daí não tem perigo de derrubar parede ou trocar telhado inteiro, sabe? Estamos lutando por isso junto com a prefeita, já fiz ofícios para o deputado Baleia Rossi, estamos aguardando, Deus queira que chegue a tempo ainda essa verba, para conseguirmos uma reforma geral realmente no Genefredo.
Muito bem, e Dudu, falando agora aqui de eleições 2020, né? Nós tivemos até uma entrevista ontem com o doutor Aparecido aqui, o juiz eleitoral de Itapetininga, né? Falando a respeito de algumas mudanças, então, nas datas aqui, nos prazos, né? Ele fala, então, que está prevista, então, as eleições, o primeiro turno, né? Nas cidades que vão ter segundo turno, depois tem uma outra data, mas o primeiro turno, que vai ser o caso aqui de Itapetininga, para 15 de novembro essa eleição. Com isso, muda alguma coisa, Dudu, no trabalho de vocês, também na forma de se pensar essas eleições, essa campanha daqui para frente? Como você vê? Guto, eu penso assim, tá aí a pandemia, não podemos, né, fugir disso. Toda essa mudança que teve no calendário foi por causa da pandemia. Esperamos que dia 15 de novembro possa ter realmente a eleição. E se for garantido isso, é porque, graças a Deus, a pandemia passou, ou já diminuiu. Né, está mais controlada. Esse é o nosso sonho. Primeiro a pandemia, depois eleições, né? Tinha também aquele projeto lá que estavam comentando de se unir às eleições, né? Seria prorrogar o nosso mandato para mais 2 anos e fazer uma eleição só em 2022. Mas creio que isso aí não avançou e não vai passar, porque isso já é aqueles acordos políticos deles lá em Brasília, e dificilmente vai passar. Mas o prazo, tá, o doutor Aparecido, eu já tinha visto uma outra entrevista, essa última dele que você comentou, eu não vi, mas eu tinha visto já algumas reportagens, então o prazo parece que é agosto, né, que começa realmente a parte de convenções, até o final de agosto, para depois daí ter as inscrições realmente dos candidatos, dos partidos mandarem para o cartório. E em setembro começa praticamente a campanha, né? 15 de setembro, mais ou menos, começa, acho que a campanha. Pela conta, nós vamos ter quase igual foi em 2016, né? 45 dias de campanha, aquela correria. Mas se as aulas estão programadas para setembro, eu não sei se nós vamos conseguir fazer campanha, sabe? Eu não sei, essas eleições aqui está sendo uma incógnita, né? Vai ser muito pelas redes sociais, tanto isso que lá em Brasília já estão fazendo tudo com relação ao Facebook, né, as fake news, porque vai rolar muito isso, vai rolar muita baboseira, muitos ataques, e para evitar isso eles já estão fazendo essa lei do fake news para se evitar, né, aquelas notícias falsas, né, que infelizmente, Guto, toda eleição a gente não vê projetos assim ou ideias para melhorar a cidade ou a vida da população. O que acontece são pré-candidatos, seja para prefeito ou para vereadores, um atacando o outro, entendeu? Falando mal de quem está hoje no governo, falando mal de quem está hoje na Câmara, para se promover. Então, faça o seu trabalho, apresente seus projetos e vai para a luta, vai para o voto. Entendeu? Aquele que for melhor no voto vai estar eleito de novo. Então, eu acho que esse negócio de ficar falando mal um do outro não é minha praia, eu não gosto disso, nunca fiz e nunca farei. Então eu acho que a gente tem que mostrar o trabalho àqueles que estão trabalhando hoje, né, que trabalhamos bastante, apesar de ter críticas, né, e alguns comentários às vezes que nos entristecem, mas fazer o quê? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então a gente espera que realmente, em primeiro lugar, a minha torcida em primeiro lugar é que essa pandemia se acabe. Né? As eleições eu acho que dá para ser outra data, dá para adiar, eles conseguem fazer de qualquer jeito, eles conseguem lá em Brasília achar uma saída e a melhor possível para que não prejudique as eleições. Mas em primeiro lugar eu acho que é a vida da população e a saúde do povo, né? Muito bem, Dudu. O Luiz Mendes, ele mandou aqui uma pergunta pra gente, até atualizando então a todo mundo que está acompanhando aqui. Ele perguntou quantos leitos de UTI tem disponível aqui no nosso hospital, né? No Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. Nossa produção entrou em contato aqui com a administradora, a Artemisa, para falar a situação nesse momento lá no hospital. Então, dentre os leitos pro Covid aqui na nossa cidade, que são 10 leitos de UTI que nós temos 4 livres, ou seja, está em 60% a ocupação aqui da nossa UTI com leitos Covid aqui em Itapetininga nesse momento, segundo a informação então da Artemisa, administradora aqui do nosso Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. Dudu, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. Se tiver ainda algum recado aqui para deixar pro pessoal, um comentário aqui, também fica aberta a câmera no telescópio para você. Eu estou vendo que o meu celular está acabando a bateria aqui, foi rápido aqui, mas vou tentar dar o recado sem acabar a bateria.
Só aproveitando essa pergunta do Luiz Mendes, Guto, a gente só tem que acordar para uma coisa. A nossa saúde está precária há mais de 30 anos. Nós nunca tivemos UTI, independente de Covid, nós nunca tivemos UTI suficiente para toda a população. A nossa saúde, infelizmente, foi largada por vários políticos, principalmente em Brasília, assaltaram a saúde por várias corrupções que a gente viu, que a gente vê todo dia aí nos jornais, né? Então, não precisa estar falando isso. Então, a gente precisa, num futuro, realmente melhorar, né, que a saúde seja em primeiro lugar, realmente. Nós podemos ter aqui saúde de ponta. O SUS, a gente tem que falar assim, que deu um show de bola. Apesar das críticas que tem, mas o SUS deu um show de bola nessa questão do Covid. Sabemos que houve politicagem, politizaram muitas coisas com relação a isso, mas o SUS está de parabéns, né? A prefeita sempre fala e a gente tem que aplaudir. O mesmo real do particular é o mesmo real do SUS, e isso o SUS fez valer. Então a gente tem que pensar assim, vamos nos prevenir, aqueles que puder ficar na casa, fiquem na casa, quando precisar sair, use a máscara, álcool gel, evite as festinhas, aglomerações, e vamos torcer, como falei para você, que essa moção chegue lá nas mãos do nosso governador e ele repense a nossa região o mais rápido possível, para que a gente possa voltar nessa fase acompanhando, né, e obedecendo esse plano São Paulo que ele fez, a gente volta para a fase amarela e futuramente a gente já esteja na verde, se Deus quiser. Muito bem, muito obrigado, Dudu, um grande abraço.